Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, pois possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercase, concebe a ele sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos o abençoaste, e os seus bens se multiplicassem na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deixa aberto aí, não feche, por favor, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, glorioso Deus, que privilégio é poder dirigir a Ti nossas palavras, poder ter acesso à Sua santíssima presença e saber que mesmo na condição de pecadores que estamos, somos ouvidos por intermédio do Seu Filho. Mais um capítulo da história, Senhor, paz, mais um dia. E nós, como todos os outros, necessitamos desesperadamente da sua graça. Por isso, Senhor, despeja ela aqui, abundante, gloriosa, sobre todos nós. É muito fácil subir aqui e falar, expor. Contudo, Senhor, a operação maravilhosa, graciosa, sobre-humana, só pode vir da sua parte. Que ela esteja entre nós, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção, talvez eu vou pregar essa mensagem também amanhã, por causa da quantidade de pessoas que vêm no domingo, e dada a importância e a qualidade pastoral que essas linhas que eu li nos apresentam. Vocês sabem, não é novidade para ninguém de vocês e de nós, que nós temos um inimigo. Nós temos um arqui-inimigo. Desde que nós viemos à fé, o nosso entendimento é aberto pelo Espírito Santo, e ao ter acesso à Escritura, e principalmente pela Escritura, nos é revelado que nós temos um inimigo muito poderoso. Esse inimigo é inteligente, esse inimigo é astuto, esse inimigo é invisível, esse inimigo é poderoso. Esse inimigo nos oprime, esse inimigo nos seduz, esse inimigo nos confunde, esse inimigo nos tenta e esse inimigo nos toca. Esta é uma verdade, uma realidade inequívoca na palavra de Deus. Nós temos um poderoso inimigo, invisível, inteligente, astuto, sagaz, maligno,
invisível que nos tenta, nos oprime, que nos seduz, que nos confunde e que muitas e muitas vezes até nos toca. Ele tem poder até para nos tocar. E por quê? Por que ele tem esse poder? Porque ele tem a permissão de nos tocar, porque ele tem a permissão de nos oprimir e de nos causar muito dano. Como é que isso ocorre? Como são os desdobramentos dessa luta espiritual, desse confronto cara a cara que nós temos com Satanás? Como se dá tudo isso? Eu acredito que de tantos livros, principalmente do Novo Testamento, que falam da ação de Satanás, talvez nenhum fala tanto, demonstra tanto a ação do diabo, concentrada em um único homem, do que no livro de Jó. O livro de Jó e a figura de Jó, nesse sentido, nos dão o maior exemplo do que o diabo, com a permissão de Deus, pode fazer e causar na vida de uma pessoa. E nós vamos abordar com cuidado, texto a texto, para você ver, para você compreender como se dá essa ação de Satanás, por que ela se dá, as consequências delas e os motivos. E você vai aprender então a razão porque Deus permite que Satanás nos toque. Vamos começar no verso 1. Vamos começar com as características deste homem, de Jó. Capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Bom, os primeiros versículos são destinados para falar das características deste homem, de Jó. E são usados para caracterizá-lo termos como íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Eu acredito que essas características não estão colocando Jó em um patamar único e exclusivo. Não é essa a intenção do autor. Eu acredito que aqui ele está dando características de todos aqueles que têm a mesma procedência de Jó. Essas são características de um salvo, características de um convertido. Isso aqui está aqui para mostrar que Jó era um filho de Deus, um servo de Deus, que era um homem justo diante de Deus. São características de um convertido, de um salvo, de um filho de Deus, assim como nós. Mas Jó não era só um salvo. Se fosse nos nossos dias, não era só um cristão, mas também era um cristão distinto. Se não, vejamos o verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Notem que Jó não só tinha características de um cristão, mas Jó era, dentro da categoria cristão, um homem distinto. Um homem que era marcado pela sua piedade. Um homem piedoso, zeloso para com sua família. Um homem que os santificava seus filhos e sacrificava para os seus filhos na madrugada.
E o texto diz que fazia continuamente, que é uma coisa das mais difíceis entre o meio cristão, ser regular, ser contínuo, ser perseverante. Jó, então, não era só um cristão, mas também um homem piedoso, santo, distinto. Como é bom ter entre nós pessoas não só salvas, mas pessoas que exercitam a piedade, pessoas que são conhecidas são conhecidas pela sua piedade, pela sua distinção. Ok? Isso tudo acontecia na terra. Nós estamos agora descrevendo o cenário aqui na terra. Agora, enquanto isso acontecia na terra, esse era o testemunho de Jó, vamos ver simultaneamente o que estava acontecendo agora no céu, no mundo espiritual. Verso 6, vamos ver. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que aconteceu? Enquanto Jó estava ali cultivando a sua vida piedosa, estava acontecendo uma reunião nos céus, estava acontecendo ali algo no mundo espiritual. Lá estava, o texto descreve que lá estava Deus em seu trono, e os filhos de Deus se apresentavam diante dele. É uma linguagem para dizer dos anjos. Os anjos tinham livre acesso até a presença de Deus. E a Bíblia diz que, nesse mesmo momento que os anjos se apresentaram, veio também Satanás. Satanás também se apresentou, porque até então, até o advento da morte de Cristo e a subida dele aos céus, o diabo e os demônios tinham ainda acesso ao céu e ao trono de Deus. Então, nesta reunião de Deus com os anjos, aparece também o diabo. Aí o que acontece? Percebendo Deus que Satanás estava presente, o inquiriu, o questionou, fez uma pergunta para ele. Vamos ver, o verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. Ok? Foi esta a pergunta que Deus fez e a resposta. Agora, neste processo, te disse, enquanto Jó estava ali com seu testemunho piedoso e prosperando, ocorria simultaneamente essa reunião no céu. Deus, então, aproveitando a presença do diabo, agora vai dar o testemunho de Jó para o diabo. Deus vai dizer: eu estou testemunhando do meu servo Jó, e eu vou dar o testemunho dele a você. Vamos ver no verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. O que Deus vai falar ao diabo acerca de Jó? Veja, você está olhando para um autêntico cristão, a um homem regenerado, a um verdadeiro convertido, e a um homem que se distingue dos demais, um homem muito piedoso. Diabo, é isso que Deus testemunha acerca do diabo. Continuando na exposição, agora Deus também o Satanás vai revelar outro cuidado especial que Deus dava a Jó, proporcionava a Jó. Dentre tantas bênçãos conferidas por Deus e tantas qualidades, depois de Deus testemunhar ao diabo de Jó,
ele vai mostrar uma outra característica na vida de Jó. E qual é? Sobre os filhos de Deus, existe uma proteção especial feita por Deus. Sobre os filhos de Deus, existe, repousa, está uma proteção especial feita pelo próprio Deus. Se não, vejamos o verso 10. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem, até aí. O que o diabo diz? Esse homem é muito abençoado. E ele é protegido do Senhor. E eu vou dizer por quê. Acaso o Senhor não o cercou com a sebe? O que é sebe? Esse termo era muito comum no Oriente Antigo. Era uma cerca de madeiras feita com varas ou com plantas espinhosas, que era usada para cercar plantações. Servia para proteger a plantação de animais e de ladrões. Quando Jó, o diabo usa este termo, você cerca Jó com uma sebe, significa, sobre a vida de Jó há uma proteção especial, uma barreira, há um bloqueio sobre a vida de Jó. Este bloqueio impedia que Satanás tocasse em Jó. Então, o que eu vejo aqui? Deus separa para os filhos de Deus uma proteção especial. E essa proteção não se estendia só a Jó. Veja só, a sebe, verso 10, acaso não cercasse com sebe a ele? Primeiro, Jó contava com uma proteção especial da parte de Deus. Segundo, verso 10, a ele e a sua casa. A sua casa aqui é uma menção da família. A proteção se estendia sobre a sua família. Olha que coisa linda. É por essa razão que Satanás não nos toca. É por essa razão que não somos aniquilados. É por essa razão que muitas vezes há livramento. Deus nos cercou com sebe. Há uma proteção invisível, especial sobre nós. Mas veja só, não sobre nós. O Senhor cercou a ele e a sua casa. Sobre os nossos filhos também. Sobre a nossa esposa, sobre a nossa família. Quando o pai está trabalhando, quando a mãe está fora, ela pode ficar ciente. Há uma sebe, há uma proteção também sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. É por essa razão que Satanás não os perverte. Não os toca. É por essa razão que você ouve inúmeras vezes que houve livramento sobre os seus filhos, livramento sobre a sua esposa e livramento sobre você, porque a proteção se estendia também sobre a sua família, mas não só sobre a família. Veja só o verso 10. Acaso não cercasse de sebe a ele, sua casa, e a tudo quanto tem. Olha que coisa maravilhosa. Até sobre os nossos bens. Os nossos bens estão guardados por Deus, até os nossos bens materiais, os nossos negócios, o nosso emprego. Deus dispõe de uma proteção especial para guardar aquilo que Ele mesmo nos dá. Você tem um negócio, você tem posses adquiridas, você tem uma casa. Até sobre isso, Deus coloca uma proteção especial, para que ninguém saqueie, para que ninguém roube, para que ninguém te lese, para que ninguém te engane, para que ninguém te passe a perna. Olha que coisa tremenda. Então Jó contava com isso, cercar-se de sebe, ele, sua casa e tudo quanto tem, sua vida, seu corpo, sua família,
e os seus bens materiais. Nós também, meus irmãos, Deus dispõe de uma proteção especial para nós. Só que agora, meu irmão, é agora que eu quero entrar na mensagem. Tudo isso foi a título de introdução. Agora, Satanás vai tocar em Jó. Satanás vai agora oprimir a Jó. Mesmo Jó tendo toda aquela proteção, entretanto, a sebe, às vezes, é retirada e Satanás pode tocar. Se não, vejamos o verso 12. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no seu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da sua presença. O que aconteceu? Veja só, Satanás vinha por cima, vinha por baixo, vinha pela esquerda, pela direita, na diagonal, de todos os cantos, de todas as formas, de todas as maneiras. E ele não podia tocar em Jó. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Mas agora, a sebe, a restrição, a proteção especial que havia sobre Jó, foi retirada. Foi retirada. Irmãos, talvez o mal que você está enfrentando, talvez a situação difícil, em qualquer uma dessas três áreas, no seu físico, na sua alma, na sua vida pessoal, ou na sua família, filhos, casamento, ou nos seus negócios e nos seus bens, seja a ação maquiavélica, maligna, inteligente de Satanás. Talvez a proteção que tinha sobre suas filhas, seus filhos, seu casamento, foi retirada. Talvez a proteção que tinha sobre o seu corpo, sua mente, sobre o seu físico, foi retirada. Talvez sobre os seus negócios, a parte física, seus bens, têm sido tocados, saqueados pelo diabo. Talvez está sendo oprimido, tentado, seduzido, numa escala insuportável, e seja a mão do diabo, seja Satanás. Veja isso. Talvez o livramento não veio dessa vez. Talvez são tentações que você não está entendendo. São semanas, meses, que não é sempre que ocorre dessa maneira. Não é sempre que a tentação vem com essa força. Não é sempre que as coisas dão errado como estão dando agora. Não é sempre que o estrago é calamitoso desse jeito. Mas parece que agora foi. E foi com uma força descomunal. Agora, quem é que causa tudo isso? Quem é que remove a sebe? Que tira a proteção? Quem está por trás de tudo isso? Deus, meu irmão. É Deus quem removeu a sebe da vida de Jó. Se não, vejamos novamente o verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está no seu poder. Entre outras palavras, olha para mim. Sabe o que Deus está fazendo? Eis que depois de todo esse tempo privando você, diabo, impedindo você, bloqueando você, agora eu libero você. Agora você tem permissão. Toca, tenta, oprime, destrói. Deus, meu irmão, é
quem removeu a sebe. É Deus quem tira a restrição de Satanás. É Deus quem permitiu Satanás tocar em Jó. Agora, vamos ver qual foi o alcance do diabo. Em quais áreas Deus removeu a cerca? Em quais áreas o diabo pode tocar? A sebe foi retirada, pelo menos, de 2 áreas da vida de Jó: dos seus bens e da sua família. Satanás teve permissão de tocar em todas as posses de Jó e em toda a sua família. Não se engane, mesmo você sendo filho de Deus, você pode quebrar financeiramente, pode ser roubado, pode perder o emprego, pode ter tudo saqueado e ser mandado embora sem direito a nada. Mesmo como filho de Deus, seus filhos podem ser tocados, seu casamento pode entrar em crise. Mesmo sendo filho de Deus, a sua família pode desabar, porque Deus remove a proteção que a mantém de pé. Vamos ver, então, a primeira área que Satanás ataca. A sebe, a cerca, a proteção, é tirada dos seus bens. Veja só o verso 13 a 17. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: Jó, seus bois lavravam e as jumentas passiam juntas a eles, mas de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, roubaram, e mataram seus empregados ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Jó, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, aquelas milhares que ele tinha, e os pastores que cuidavam delas, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus, outro grupo de moradores da região, em 3 bandos, e deram sobre os camelos, e os levaram, e mataram os servos que cuidavam do camelo ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Veja só, já imaginou a cena? Justo, reto, que se desvia do mal, piedoso e distinto, num dia, perde tudo. Ladrões vêm e roubam todas as ovelhas, e matam todos os pastores. Problema social, problema biológico. Do nada, não sei o que acontece, cai fogo do céu, queima tudo. Sobraram os camelos, vêm os caldeus, deixa eu ver se é os caldeus mesmo, caldeus, em 3 bandos, toma tudo. Jó perdeu tudo, e ainda teve todos seus funcionários mortos, um banho de sangue, uma tragédia. Irmãos, muitas vezes, Deus permite, nossa área financeira, profissional, material, você não entende porque cargas d'água, o negócio começa a virar de pernas para o ar. Você não entende de onde sai tanta dívida. Você não entende por que te mandaram embora. Você não entende porque que aquele negócio foi todo errado. Por que o trabalho fracassa. Por que você sai lá fora e roubaram o carro. A luz desse texto, meu irmão, é Satanás que está saqueando Jó, despojando Jó de todos os seus bens, falindo Jó, quebrando Jó, porque Deus tirou a proteção que estava sobre a casa de Jó, o carro de Jó, o gado de Jó, a conta bancária de Jó,
o emprego de Jó, e o negócio começou a entrar em bancarrota. Prepare-se, meu irmão. Eu não sei se dá para comparar você com Jó. E se com Jó aconteceu isso, quanto mais a gente. Segunda área que a SEB foi removida, talvez a mais dolorida, a família de Jó. Vamos ver o verso 18 e 19. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Irmãos, eles estavam comendo na casa de um dos filhos. Jó tinha 3 meninas, 7 homens, 10 filhos. A Bíblia diz que Satanás teve permissão para matar os 10. Para matar os 10. Veio um vento, teve um terremoto, um desabamento, matou os 10. Muitas vezes, meu irmão, Satanás tem poder, tem autoridade para tocar na nossa família. Não é tocar que eu estou falando, é tentar. Peca aqui. É fazer uma arruaça. É levar nossos filhos para as drogas. É trazer uma crise no casamento que beira o divórcio. Se permite. Por que o diabo tocou? Melhor, por que não tocou? Eu não sei quem está passando o problema aqui. Por que não tocou neles até então? Por que esse casamento não teve problema até então? Porque havia uma SEB. Ele vinha de cima, de baixo, de lado, da esquerda. Não tinha jeito. Havia uma restrição, uma linha. Ele não podia. E por que agora o negócio desandou na tua casa? Porque ele removeu. E disse agora para Satanás: toca. Pode tocar. Toca. Pode tocar. Deus permite, meu irmão. Ele remove a SEB. A proteção. Por isso que você às vezes não entende. Por que essa semana está diferente, esse mês? Por que está acontecendo algo com essa proporção, com essa força? Uma vez que eu nunca vi desse jeito. Porque havia ali uma proteção que restringia a ação e o ataque do diabo e limitava, que agora foi retirado. Agora, qual a razão para isso? Deus, um dos seus atributos é a onisciência, a sapiência. O que é isso? Deus tem todo o conhecimento. Deus é sábio em tudo o que faz. Isso aqui não está aqui aleatoriamente. Por que Ele permite? Por que Ele remove a SEB? Por que isso acontece em nossas vidas? Preste muita atenção para entender a pedagogia do texto. Há uma lição aqui. Estas coisas foram escritas para nossa edificação. Elas foram escritas. Como é que completa esse texto aí? Está lá em João. Não, essa aí é de 1 João. Essa aí, para que querais que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, qual a razão para tudo isso? Preste atenção. Para nos testar. Para testar a nossa fidelidade a Deus. Para testar o nosso amor por Ele. A nossa fidelidade e o nosso amor por Ele. É só esse o motivo dele remover a SEB.
É só esse o motivo dele permitir que Satanás entre e faça o que faz, para testar nossa fidelidade e o nosso amor a ele. Se não, vejamos o verso 8 e 9, do capítulo 1. Perguntou ainda o Senhor Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora olha só, Satanás acusando Jó. Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus, debalde em vão. Jó te serve em vão. Em vão. Agora o 10. Acaso você não cercou de Sebe? Ele te teme assim porque é uma proteção sobre ele. Parte B. E a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens multiplicaram, porque você deu riquezas a ele. Agora o verso 11. Estende, pois, a mão, ou seja, tira tudo dele, para ver se ele não blasfema contra ti. Presta atenção. O diabo acusou Jó de ser fiel a Deus por causa dos bens que tinha, por causa da riqueza que possuía, por causa da proteção que desfrutava. Então, Deus permite o diabo tocar, para quê? O diabo estava dizendo assim: ele te teme por causa do que você deu. O Jó ama mais a família do que você, Deus. Jó ama mais o seu nome, os seus títulos, as bênçãos, do que você. O teste implicava em saber se Jó era mais apegado à família ou a Deus. Mais apegado aos bens, títulos, emprego, dinheiro, do que a Deus. Deus faz assim. Irmão, presta atenção. Este pode ser o seu caso. Você pode estar debaixo de um teste. Deus permitiu tocar nesses filhos e fazer o que está fazendo para testar você e saber: será que você me ama mais do que esses meninos? Deus está permitindo essa família toda em crise para saber: vamos ver se você vai me negar. Vamos ver se por causa dessa crise com seus filhos, essa crise no casamento, você vai parar de vir à igreja, vai deixar de ler as escrituras, vai abandonar a fé, vai negociar princípios. É isso que Deus está fazendo. Deus está testando você. Deus removeu a Sebe e permite o diabo tocar em nós para testar a nossa fidelidade. Se vamos permanecer fiéis, mesmo com os filhos doentes, mesmo com filhos desviados, mesmo com problemas terríveis no casamento. Deus está nos testando. Segundo, Ele está nos testando também com os nossos bens. Por isso é que o crente vive com perrengue financeiro, profissional e material. Sempre lhe falta algo. Sempre. Por que que Deus permite? Para saber se você ama mais a Deus, ou este carro, ou este emprego, ou seus bens, ou a condição financeira, para saber se você o louva, é fiel, mesmo no desemprego, na miséria, na humilhação, mesmo chegando em casa e tendo levado tudo, mesmo o aviso está lá na mesa esperando você assinar, mesmo tendo quebrado e falido. Esse era o teste de Jó. Porque o diabo disse: ele te teme em vão.
Ele te teme só porque você deu tudo para Ele. Ele te teme porque Ele tem esse monte de filho rico e abençoado, fofinho, que louva com o hino 115 da harpa cristã. Ele te louva porque você não deixa eu tocar nele. Toca para você ver nesses filhos, se ele não arrepia, se ele não mostra o rabo. Toca nesse trator dele, toca nesse computador, toca na empresa, toca na casa dele. Você vê se ele não mostra a cauda, porque ele ama os bens e os filhos mais que você. Jó estava sendo submetido a um teste. Você pode muito bem estar sendo submetido a um teste. Agora vamos ver o resultado. Você gosta quando sai o resultado do Enem, do vestibular, da entrevista que você faz, do exame? Vamos ver o resultado da prova. Se Jó amava mais os filhos ou a Deus, os bens ou a Deus. Verso 20. Então, depois de saber tudo aquilo, Jó 1:20. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, tudo símbolos de adoração e de humilhação. Lançou-se em terra, e sabe o que ele fez? Adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu o quê? Os bois, as ovelhas, os camelos e os filhos. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe o que aconteceu? Satanás, você estava errado. Jó ama mais a Deus do que os 10 filhos brutalmente assassinados. Jó ama mais a Deus do que todas as riquezas que ele possuía. Jó foi aprovado no teste. Rasgou as vestes, pôs a boca no pó, adorou e disse: vim para a terra sem nada, vou voltar sem nada, nada é meu. Deus é que deu tudo, inclusive os filhos, são herança do Senhor. Deus que tome, Ele tomou. Em tudo isso, Jó não pecou. Sabe o que foi aqui? Jó não deixou de ir no culto, de ler a Bíblia, de guardar os olhos, de ser fiel no trabalho. Jó não murmurou contra Deus, contra a igreja. Jó entendeu a soberania de Deus. Deus está no controle de tudo. Louvado seja Deus. O diabo sofreu seu primeiro golpe. Agora, não acabou não. Vai acontecer agora o terceiro e último teste. Gustavo, agora vai acontecer a prova dentro da prova. A prova dentro da prova. Como se não bastasse, Jó está sendo provado nos seus bens, falido e perdido tudo. E tendo todos seus filhos mortos, atravessando aquela grande provação, agora ele vai para o terceiro teste. Deus agora vai remover a sebe de sobre ele. Agora é ele quem vai ser tocado. A provação, dentro da provação. Deus faz isso. Você está passando momentos difíceis, sendo tentado, oprimido. Deus permite, dentro da provação, você passar outra provação. O nível ainda maior. A sebe tinha sido removida só dos bens e da família. Jó ainda estava conservado. Agora não. Agora o teste é para saber se Jó ama mais a Deus do que ele próprio, do que o seu próprio corpo, do que a sua própria alma. Olha o nível. Vamos ver. Aprovação dentro da provação.
capítulo 2, verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém, capítulo 2, verso 3. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Ele conserva, olha o que Deus está falando para o diabo. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Mesmo tocando nos filhos, na família e nos bens, ele continua íntegro, disse Deus para o diabo. Agora o verso 4. Ok? Ele, mesmo com... Espera aí. Olhe para cá, depois nós vamos para o 4. Mesmo a sebe tendo sido removida da família e dos bens, ele continuava fiel. Agora, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Verso 5. Estende, porém, a mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, então verás se não blasfema contra ti na sua face. Agora Jó vai para o terceiro teste. A sebe será retirada dele. Satanás agora tem permissão para tocar em Jó, para tocar no físico de Jó, no corpo de Jó, na mente de Jó, no coração de Jó. A proteção que havia sobre Jó e que limitava a tentação, a sedução, a opressão, o ataque do diabo, que fazia com que Jó permanecia firme, alegre, feliz, agora é retirada. Irmãos, o que está acontecendo aqui é assim, 3 anos de ministério com Jesus, os 12. Indo muito bem, um tropecinho ali aqui, mas dentro do limite. Chega uma dada hora que Jesus pega no ombro de Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar você. Simão, Simão, Satanás pediu para eu tirar a sebe, pediu para eu tirar a proteção que está sobre você, pediu para tirar aquilo que restringe ele de ir mais longe, e eu vou tirar, Simão. Por que Deus permite isso? Ser crente não é para qualquer um, não. Não. Por isso que A.W. Tozer escreveu um livro, Esse Cristão Incrível. Não é para qualquer um, não, meu filho do céu. Por isso que tem uma tantada que abandona a fé. Por isso que abandona a fé. Não está preparado para isso. Irmãos, por que Deus permite nossos corpos, nossa mente, nosso coração seja tocado dessa maneira pelo diabo? A terceira resposta é a mesma da primeira e a segunda. Também, para nos testar, só que agora o primeiro teste, para saber se Jó amava mais os bens do que a Deus. Não, ele não amava. Segundo teste, para saber se Jó amava mais a família do que a Deus. Não, ele não amava. Ele passou nos dois. O terceiro teste, agora é para saber se Jó amava mais a Deus do que o próprio corpo, do que a própria alma, do que a própria carne. Deus está permitindo isso na sua vida para testar você também. Será que Ele vai permanecer fiel mesmo com essas úlceras, mesmo em depressão, mesmo com esse tormento? Será que Ele vai permanecer justo? Será que Ele continuará numa rotina cristã saudável? Será que Ele não vai me negar, mesmo com essa prova dolorida na própria carne? É isso que Deus está a fazer. É isso que Deus está a fazer.
Quantos estão entendendo, diz amém. Agora vamos ver o resultado do terceiro teste. Se Jó amava mais a ele mesmo ou mais a Deus. Se Jó permaneceu fiel ou se o negou. Vamos ver então no verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentado em cinza, a dor era tanta que pegou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Agora olha o teste, verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Olha a última frase. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Satanás estava enganado pela terceira vez. Jó amava mais a Deus que a própria carne, que o próprio corpo, que a própria alma, que a si mesmo. Não tinha nada de autopreservação. Será que também, meu irmão, quando você é peneirado e é testado no seu limite, onde a sua própria vida, seu próprio corpo é colocado em jogo, qual é a sua atitude? Você murmura contra Deus? Critica-o? Desiste da fé? Baixa o seu nível de santificação? Vira as costas e diz: chega. Jó estava coçando, para ele estar coçando com telhas, úlceras, necrose, lepra, coceiras, coisas que não dá para mensurar, o estado fedorento daquele homem. Você está falando como uma louca mulher. Conserva, olha a frase dele. Você perdeu 10 filhos. Você é o homem mais pobre agora do Oriente, você é um fraco. O seu Deus te traiu. Você perdeu tudo. E agora está cheio de tumores. E sabe o que a mulher fala? Ainda conserva a tua integridade? A pergunta traz um afirmativo. Significa que a mulher ficou irritada pelo testemunho dele, mesmo nessa situação. Íntegro. Como é que você pode ser fiel? Como é que você consegue ainda louvar a Deus? Como é que você consegue ainda manter o seu pacto? Pois ele estava mantendo. Conserva a sua integridade. Conservo. Deus. Coisa mais linda. Coisa mais profunda. Ainda que ele me mate. Ainda que ele corte minhas pernas. Ainda que ele me esfole, eu não o negarei. Eu o amo mais que a mim mesmo. É igual Paulo. Quando ele ia para Jerusalém, um profeta falou para ele: você vai ser preso. Paulo fala assim, ó. Em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que eu possa completar a carreira e pregar o Evangelho. Em nada. Eu vou morrer? Não, minha vida não vale nada não. Não. Estou preocupado com a minha vida, não. Já está entregue a Ele. Paulo também amava mais a Deus que a própria vida. Quantos estão entendendo? Não dá vontade de chorar? Dá vontade ou não, irmão?
Agora você aprendeu por que razão Satanás toca em nossas vidas. Porque Deus permite. Ele remove a proteção espiritual. Para quê? Para testar nossa fidelidade e amor a Ele. Para saber se amamos Ele mais que os nossos pais, filhos, esposa ou marido. Nossos bens, títulos, nomes e a nós mesmos. É para isso que Ele permite. Agora abre comigo em Jó 42. Jó 42. Vamos ver a fidelidade de Deus agora. Pela fidelidade de Jó. Jó 42. Deixa aberto aí, olhe para cá. Passou o teste. Jó foi provado nas 3 áreas. E ele saiu vitorioso. Satanás sofreu uma das suas mais vergonhosas derrotas. O teste passou, Jó foi aprovado. Agora vamos ver a fidelidade de Deus depois da aprovação. Jó 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, até aí. Veja só. Até aí. Veja só, meu irmão. Olha como é que Deus é bondoso. Como Jó terminou. O seu estado, depois do teste, foi melhor do que antes do teste. Deus honrou Jó pela sua fidelidade. Notem, Deus o provou. O que significa, meu irmão? Que a provação, que esse estado não dura para sempre. O que aconteceu aqui? A sebe foi colocada de novo. E Deus diz: agora, Satanás, basta. Chega. Acabou. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E por isso estou dizendo, irmão, você que está passando esse perrengue, humilhação, crise, eu sei que não dá para descrever a sua dor, eu sei que não dá para descrever os meandros, os nuances daquilo que você está vivendo, que é seu, é tão pessoal e particular, eu sei, mas a palavra do Senhor para você é: não recue, não negue a Deus, não, meu irmão, blasfeme do seu nome, fique firme, é só uma provação, já já vai passar. Enquanto isso, ao invés de questionar, murmurar, recuar, mostre: eu amo mais a Deus do que todos os meus bens, eu amo mais a Deus que todos os meus familiares, e eu amo mais a Deus, mais do que a mim mesmo. Qual era o segredo para passar no teste? Vamos para Jó capítulo 19. E nós terminaremos. Olha essa declaração. Jó 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra.
depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Até aí. Irmãos, presta atenção. Nossa, rapaz, vamos fazer um vigilhão aqui hoje? O que você acha? Meu Deus do céu, no meio de tudo isso aqui, já é a altura do capítulo 29, Jó no meio da água dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e ainda o verei. O segredo de Jó é a confiança em Deus, meu irmão. Eu sei que Ele vive, é como Paulo, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E Jó faz uma menção aqui futura do reino do céu, dizendo, meus olhos não estão aqui, eu não sou daqui, eu espero novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É uma compreensão elevada de Cristo, é uma compreensão elevada da redenção, é uma compreensão elevada do reino, que faz você passar qualquer tribulação. Foi essa a causa de Jó ter conseguido. Só assim. David Brenner falava uma frase assim: às vezes fico 2, 3 dias sem ter uma refeição. Mas Deus é tão real para mim. Olha que coisa mais linda. Às vezes fico 2, 3 dias sem uma refeição. Mas Deus é tão real para mim. Ele está acabando de responder, porque consegue ficar 3 dias sendo fiel e santo, e não ter uma comida de Deus, e não negá-lo. Por quê? Ele é tão real para mim. Ele é tão real para mim. Quando Ele for real para você, quando você confiar nele de todo o seu coração, quando você entender que isso tudo é pó, e que você espera novos céus e nova terra, porque o termo ainda vai dizer, o texto vai dizer, depois de revestir esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos verão, não outros. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se-á a palavra que diz, tragada foi a morte na sua vitória. Os céus, a trombeta soará, meu irmão, os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quando essas pessoas têm tais convicções, elas conseguem superar qualquer adversidade. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar.